Galera, tá confirmado. Tá confirmado. Palavras do próprio Ancelotti. Seleção brasileira. Claro que ele, bom, teve aquela coletiva lá no Real Madrid para falar sobre o próximo jogo. E ele falou que ficaria muito feliz se pudesse falar só sobre o próximo jogo. Mas é claro que o assunto do momento era a seleção brasileira, em virtude do anúncio da CBF, do presidente Edinaldo. E deve ter ficado um pouquinho na bronca com o Edinaldo, mas é bala trocada, né? É bala trocada. Você vê que o Edinaldo já mostrou que também queria o cara, mas não vai abaixar a cabeça. Porque no passado já tinha rolado aquele suposto acerto informal do Ancelotti com a seleção, e era o Edinaldo na época, e o Ancelotti acertou a renovação com o Real. Então, acho que o Edinaldo até por uma certa birra, até para mostrar uma certa autoridade, já se antecipou, falou, e assim, falou, agora se você voltar atrás, porque na época ele não podia falar, né? Na época era um acerto informal, falou, e aí agora é aquela coisa, se o Ancelotti voltar atrás, fica feio para ele. De novo, fico naquela de, passou-se, para mim passou um pouco essa impressão. Até pela postura do treinador na coletiva. Mas enfim, tá acertado. A gente até falava sobre isso ontem. Para ter acertado, imagino que ele queira vir. E se ele quer vir, é o treinador para mim, cara. Assim, se ele quer vir treinar a seleção, para mim, ele é o melhor que se tem à disposição. É o melhor. Claro que tem tantos outros treinadores, mas tantos outros treinadores, a gente entende que são treinadores de clube, são treinadores de dia a dia. O Ancelotti, claro, é um cara de dia a dia também, também é. Mas acho que ele vai agregar muito. Ele é um cara que tem, assim, se você comparar o Ancelotti com qualquer jogador do planeta, o Ancelotti, ele é um daqueles poucos treinadores que ele é maior que qualquer jogador. Então, ele não é um negócio que ele tem que pedir permissão para escalar alguém ou para falar no grupo. Ele chega, ele vai falar e ai de quem não ouvir. A gente vê, obviamente, relatos de muita gente que ele é um cara super calmo, super tranquilo. Eu imagino que é, mas o Ancelotti me passa a impressão de ser aquele cara que ele não precisa subir o tom. Ele não fala, que ontem a gente eu até brincava, né? Falando os palavrão e tal. Ele passa a impressão de ser aquele cara que é tipo o poderoso chefão. Ele não precisa falar um palavrão, ele não precisa se exaltar, ele não precisa passar do tom. A própria figura dele já é imponente. E ele fala e as pessoas ouvem e é isso que vai ser. E acabou. E ponto. Então, assim, apesar da. Achei uma postura até um pouco. Entendi a postura do Edinaldo, achei um pouco infantil, mas é o que eu falei. Ele jogou o negócio no ar, porque aí se o Ancelotti voltar atrás, como já aconteceu, e ficou feio pro Edinaldo, falou, cara, agora vai ficar feio para ele. Eu não quero ter que me indispor mais uma vez de acertar com o cara e ele voltar atrás. Então, eu entendo até a postura do Edinaldo, apesar de achar um pouco infantil, mas o Ancelotti, ele é um cara que é maior que o Edinaldo. O Edinaldo, como cartola, acho que foi perfeito, fez o papel que precisava fazer, porque, como eu disse, ficou feio para ele na época. Agora, qualquer merda que der no meio do caminho, fica feio pro Ancelotti. Claro que ele tem, pelo tamanho, pela casca que ele tem, não vai resvalar nada, não vai respingar nada, assim, vão comentar, obviamente, pô, que coisa horrível, você não é um cara de palavra, mas isso aí vai ser esquecido. Se for o Edinaldo pela segunda vez consecutiva, seria algo que atestaria contra o próprio trabalho de dirigente dele, né? Desqualificaria o próprio trabalho de dirigente. Então, acho que fez o trabalho de cartola dele. O Ancelotti parece que não gostou muito. Eu só sei que, cara, se ele chegar chegando com a vontade, cara, com gabarito, com o currículo que ele tem, com a figura que ele representa, eu acho que assim, a gente pode sonhar com coisas boas. Sonhar não custa nada, gente. Eu não sei como é que vai acontecer, quem que ele vai escalar, quem que ele vai convocar. É claro que a gente sempre tem aquela ideia, e eu falo aqui sempre, de que poderíamos convocar alguns treinadores, por exemplo, poderiam convocar um pouquinho mais de atletas que atuam no Brasil. O nome do Ancelotti como treinador
para mim, necessariamente significa que mais atletas que jogam no futebol internacional serão convocados em detrimento dos atletas que atuam no Brasil. Eu entendo isso e eu tô ok com isso. Pelo nome que ele é. Ele é um cara que ele vai convocar os atletas de acordo com se, pô, ele é experiente, bicho. Ele é experiente. Ele não vai ficar inventando moda. Aí eu gosto de jogar assim. Cara, como é que nós vamos ser campeão da Copa? Tem um monte de seleção. Um monte de seleção foda. Um monte de seleção, perdão pelo palavrão, mas tem um monte de seleção foda. Como é que nós vamos bater todas essas fodas? Jogando assim. Ele vai sentar com a galera dele. Como é que a gente bate na França, na Inglaterra, na Holanda, na Argentina? Como é que a gente bate nesses caras? Jogando assim. Tá, pra jogar assim, eu não tenho dia a dia. Eu não tenho tempo de treinar, então não vou ficar inventando moda. Não vou convocar um cara e pedir para ele fazer o que ele não sabe. Quem que dá pra gente convocar para jogar assim? Fulano, ciclano. Então esses que vão ser os convocados. E esses vão ser testados. Talvez na primeira convocação, acho que até por uma questão de não quebrar muito, de repente não quebrar muito a sequência, que tem jogadores adaptados, como eu falei, ele é experiente, pô. Ele sabe que tem caras que estão mais acostumados no ambiente de seleção do que outros. Então talvez ele mantenha, né, a mesma convocação ou algo semelhante para não dar esse cisma, né, de pegar um jogador inexperiente que nunca viveu esse ambiente e aí ele vai testar. E aí ele vai ver, cara, esse cara é bom, no clube dele ele é magnífico, mas a seleção não dá. Eu preciso fazer a roda girar porque eu tenho pouco tempo. Acho que o Ancelotti vai ser esse cara. Ele não vai ficar perdendo muito tempo, porque agora também o material humano que ele tem à disposição é absurdo. Claro que o Real Madrid era uma seleção, mas ele também, para tantas outras posições, ele convoca quem ele quer. Não é um negócio que assim, pô, tem como negociar fulaninho aí? Não, é só brasileiro, tudo bem, mas pô, né? É só brasileiro. É um material humano, é uma força de trabalho bastante significativa. Então, eu espero que ele consiga, ele chegue chegando mesmo. Não tem nada essa de chegar na humildade, não temos mais tempo para isso. A gente tinha tempo, se ele tivesse vindo ano passado, a gente teria tempo para isso. Não temos tempo para isso. Espero que ele não venha com nenhuma vaidade, que ele chegue chegando, chegue chutando a porta do jeito dele, né? Do como a gente ouviu os outros profissionais elogiando e falando muito dele. Um cara tranquilo, sereno. E o chutar a porta, que eu digo assim, vai chegar com aquele sobretudo dele e vai chegar em ponto respeito e todo mundo vai fazer silêncio para ele falar, ele vai dar a orientação dele e aquilo vai ser feito. Ele não precisa dar uma ordem, ele só precisa pedir, que a figura dele é essa. Espero que ele chegue assim, não chegue pedindo por favor. Galera, o negócio é assim, vim para trabalhar, vim para ser campeão. Respeito todo mundo, né? Não se ofendam por, de repente, uma palavra mais ríspida ou não. Sou italiano, esse é meu jeito. Já peço perdão de antemão. E agora nós vamos trabalhar, tá certo? Agora nós vamos trabalhar sem vaidade, focado no título. Para ser campeão só tem um jeito. É na base da obsessão. Então nós vamos trabalhar nesse perfil aqui. Quem não gostar, né? Agradeço aí, mas eu preciso trabalhar com galera que vai tomar pau e não vai ter a vaidade de ficar de chororô, de mimimi, não. Espero que ele chegue chegando. Tem que ser nessa pegada, porque agora não tem mais tempo. Agora perdeu-se muito tempo nessa brincadeira aí. Enfim, gente, fica a nossa torcida, a nossa expectativa. Bom, trazer aqui a matéria toda, né? Deixar os créditos aqui ao site do GE e falar rapidamente de Campeonato Brasileiro por Júlia Guimarães e Lorena Dillon, peço perdão aqui pela pronúncia, se de repente estiver incorreta. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Falou aqui o técnico Carlo Ancelotti. Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. Você vê, me pareceu que ele não gostou muito. Mas é aquela coisa, o Edinaldo, como cartola, ele se blindou. É oficial. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Falou aqui, falou tantas outras coisas, ficou meio emburrado ali, mas faz parte. Espero que ele chegue com essa postura assim. Pô, agora sou treinador do Brasil, não me venha falar de outra coisa. Foco é aqui, não me venha falar de Neymar. Se vai jogar, Neymar não tá atuando, tá lesionado, então não me venha falar de Neymar. Que seja uma das primeiras coisas que ele fale
nas primeiras coletivas. Tá aqui, ó. Pra gente finalizar, Campeonato Brasileiro, ontem tivemos Santos e Ceará, empate em 0-0, o Santos que atua na casa do Palmeiras, o Allianz Parque, e jogo ruim, cara. Jogo muito ruim. Olha, vai ter muito trabalho pela frente, vai ter muito chão aí o Santos para essa recuperação. Tem potencial, a gente sabe disso, não é um elenco meia bomba, mas também não é o melhor que se tem à disposição, mas pô, tá devendo bola. Tá devendo bola. Ver jogo do Santos tá difícil, do Vasco também tá complicado, né? É, equipes que estão devendo futebol. E o Santos, o empate aqui, eu acho que às vezes até ficou um pouco barato, de repente. Até um pouco barato. Claro que a gente contextualiza, gramado sintético, o Santos não está acostumado a jogar nesse tipo de gramado. A gente sempre tenta contextualizar ao máximo, mas a verdade é que não é por causa do gramado que o Santos está devendo futebol. Já é de uma longa data e estava devendo essa resposta para o torcedor que encheu a casa do Palmeiras, pô, encheu o Allianz Parque. Mais de 30 mil pessoas, se eu não me engano, mais de 30 mil de público pagante. E o Ceará fez seu papel fora de casa, difícil noite fria em São Paulo, né, buscando aí um resultadinho, de repente quase saiu ali com o Pedro Raul, mas não rolou. Tá aqui numa situação boa o Ceará, então também é uma condição tranquila, tá em zona de classificação para a Sul-Americana. Quem a obrigação mesmo, a responsabilidade era do Santos, que conseguiu um empatezinho, pelo menos pontuou. Não era o ideal, como eu falei, a vitória seria ideal, mas ainda seria ruim. O empate, então, não preciso nem falar, né? Seria horroroso e a derrota seria o inferno astral, total. Gente, é isso. Vamos finalizando. Finalizando, durante a semana vamos ter mais jogos, a gente vai voltando. E fica aquela expectativa. Dia 26, então. Temos data marcada. Dia 26. A menos que o Real libere antes. Eu acho que não, né? Mesmo que o Real libere antes, ele vai tirar umas fériasinhas e vai vir mesmo, de fato, no dia 26. Eu acho que. Então tem data para chegar. E fica aí a nossa expectativa para a chegada do treinador, para vê-lo vestindo a camisa da seleção e as primeiras palavras, de fato, como treinador. Porque agora é só confirmando as especulações que se tinha, agora ele está confirmando a informação. Daqui para frente, passaremos um hiato, porque imagino eu que ele não vai responder nenhuma outra pergunta em relação à seleção. E aí a gente aguarda dia 26, Carlo Ancelotti. Aconteceu, gente. Aconteceu. O sonho do Hexa, para mim, agora está mais vivo do que nunca. Eu estava desiludido. Agora, o sonho do Hexa, para mim, está com os ânimos renovados. Valeu demais, gente. Um forte abraço. E a gente vai voltando aí dia após dia com mais futebol para vocês. Beijos, abraços. Até a próxima. Tchau.